vim do futuro para te dizer, não venda agentes de IA, venda a transformação e você vai se tornar um profissional sênior nesse mercado que é muito novo, de forma muito rápida. Ou então a tua empresa, a tua agência, a tua consultoria, ela também vai se posicionar de forma com muito mais qualidade no meio desse tanto de empresas e pessoas jurídicas e pessoas físicas que têm surgido nas automações e nas IAs. Hoje você vai perceber que eu estou num ambiente um pouquinho diferente, caso você nunca tenha visto nenhum conteúdo meu aqui. Eu sou o Thiago, eu tenho uma empresa de consultoria que também tem agentes de IA, onde o meu papel na Conexa Tecnologia e Consultoria é trazer empresas do mundo tradicional que têm processos que eram do passado para o presente, posicionando elas de forma mais efetiva no futuro, utilizando ferramentas que também tem ali dentro os seus agentes de IA, ou seja, é um pedaço de todo o meu processo. É sobre isso que eu queria falar com você hoje, num ambiente diferente. Você vai se perguntar, qual credibilidade eu deveria dar para alguém que está falando de automação num ambiente que não é sentado num computador, fazendo deploy de fluxo, mostrando template, cadê meu template, cadê meu template? E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje é sexta-feira, dia 20 de junho, pós-feriado, né, o feriado da quinta-feira, e hoje eu decidi que eu não queria fazer. Eu não queria ficar fazendo suporte de nada, eu não queria ficar mexendo em fluxo de nada, eu não queria ter que abrir todas as ferramentas que eu tenho que abrir todo dia, eu queria poder delegar isso e eu descobri que eu podia. E eu deleguei, não para outra automação, mas eu descobri que é um mercado. Eu tenho uma visão muito mais corporativa, onde eu quero hoje passar essa visão para você. E aí, respeitando também o teu intelecto, você também entendendo que eu quero falar aqui algo que vai te edificar de alguma forma, que vai te ajudar de alguma forma, você absorve o que faz sentido para você. Eu só quero ser bem breve aqui nas coisas que eu vou falar, beleza? Só para te dizer que eu estou no ambiente externo porque esse mercado de automação, esse mercado de inteligência artificial, ele já está deixando muita gente com burnout, muita gente que passa 1, 2, 3 dias, uma semana fazendo fluxo, virando à noite, deixa de almoçar com a família, deixa de jantar com a família, porque fica o dia inteiro pendurado no seu NHN da vida, montando fluxos que não estão sendo oferecidos para ninguém, e as pessoas já estão começando a adoecer. A questão é que é tão divertido mexer nisso, você vê um agente de IA funcionando, performando, e várias pessoas se impressionando de você saber fazer isso, que você não vende, você não oferta, você não está ganhando dinheiro, você está perdendo tempo, e eu quero falar sobre isso bem brevemente. Bora lá? O primeiro alerta que eu quero fazer é, não é para todo mundo. A barreira de entrada ela é muito baixa para automação e inteligência artificial, mas como tem muita gente do mercado do marketing digital que está vendendo soluções de IA, são as mesmas pessoas que vendiam a jornada do tráfego, a jornada da agência de marketing, são as pessoas que estão fazendo as agências de IA, e é a mesma coisa, é um funil de low ticket, onde a pessoa te oferece um negócio baratinho, onde ela vai te ensinar por R$ 39 a fazer um agente de IA, sendo que essa mesma pessoa, ela já conseguiu te enganar. Ou não também, talvez ela tenha um conteúdo de fato profundo, mas essa mesma pessoa ela já te ofereceu em outro momento um curso de R$ 39 para você ter uma agência de marketing. Em outro momento ela te ofereceu um curso de R$ 39 para você ter para você ser gestor de tráfego. Em outro momento, ela já te ensinou por R$ 39 a vender encapsulado. Aí, em outro momento, essa mesma pessoa já te ensinou PLR e é a mesma pessoa hoje, é a mesma pessoa hoje, é a mesma pessoa hoje. Pois bem, a questão é que a barreira de entrada, por ser muito baixa, se você vier aqui no YouTube e procurar por uma semana, você vai achar conteúdo ensinando a criar teu VPS, você vai achar conteúdo ensinando a instalar as ferramentas dentro da tua VPS, você vai achar conteúdo ensinando a fazer a tua automação funcionar, você vai achar conteúdo de tudo quanto é coisa de graça para criar a tua primeira automação. E em todos esses lugares tem gente nos comentários pedindo template. É inacreditável como as pessoas querem tudo pronto. E aí é complicado, porque quando a pessoa consegue aprender a fazer o que todo mundo ensina, que é agente de agendamento para barbearias, agente de agendamento para clínicas de estética, agentes SDR, cria-se o viés de que agentes de IA são agentes de WhatsApp. E aí as empresas surgem, empresas onde a única especialidade da empresa é vender um agente de IA pro WhatsApp, não tem nada além disso. E tá tudo bem, porque isso é nichar. O problema é, as pessoas não sabem debugar, quando o fluxo para, é uma frustração danada, você arruma só o primeiro cliente, você já não consegue mais arrumar o segundo, porque você perde 24 horas do dia com um cliente só, porque ele te aciona o dia inteiro para fazer o negócio funcionar, o prompt está todo torto, e aí você fala assim, cara, isso não é para mim.
Pode ser para você, mas eu quero que você entenda que se você já passou por isso, eu também passei. Por isso que eu estou falando. E eu tive que dar um jeito de sair dessa seara o mais rápido possível. E aí essa facilidade toda, ela é meio paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que é muito fácil você começar a construir essas soluções começam a entrar no mercado e aí a pessoa que te ensinou isso, né, o guru ali ou o criador de conteúdo que mais te chamou a atenção, ele tem a comunidade dele, ali dentro tem os conteúdos e você aprendeu a fazer o teu template, o teu agente de IA funcionar. E aí ele fala que dá para você vender por R$2.000, R$5.000 esse agente de agendamento. A questão não é mais realidade isso, gente. A gente está em junho de 2025. Se você procurar direitinho, você acha agentes de IA que funcionam direitinho ou funcionam melhor do que esse aí que você está criando e tem gente vendendo por R$500. Como é que você vai me falar que você consegue vender esse agente de WhatsApp por R$2.000 com recorrência mensal? Eu sei que o muro está baixo, eu sei que o mato está alto, eu sei que o oceano está azul, mas por favor, não caiam nessa ilusão de que você vai vender um agente de IA por R$2.000 para sempre. Isso não é realidade mais quando a gente está falando, por exemplo, de agentes que fazem atendimento no WhatsApp. Você vai encontrar? Vai. A questão é que você precisa procurar muito, você toma muito mais não do que sim, e para você fechar um agente de R$2.000, você sabe que foi uma exceção. Ou seja, essa regra, né, a exceção confirma essa regra de que não é mais realidade um agente de IA hoje que é R$2.000 para ele fazer agendamento de WhatsApp para uma clínica de estética. Isso não vai acontecer. Eu acho que isso é muito pelo foco que é dado na ferramenta e não na solução, não na entrega em si. Pensa comigo, agente de agendamento para clínicas de estética, para barbearias, para, enfim, comércios em geral. Você está entendendo que são todas soluções para negócios tradicionais, que não é todo mundo, por exemplo, que é um dos serviços que tem na Connexa hoje, na minha empresa, é funil de captura para infoprodutores, ou seja, você precisa ter uma expertise diferente para fazer funis de captura. Você já precisa ter conhecimento de landing pages, de processos comerciais, de e-mail marketing, já não é mais tão voltado para construir a automação propriamente dita. Você precisa ter uma expertise que vai além. Mas além disso, se você está vendendo para mercado tradicional, pensa comigo agora como a pessoa que compra de você. Ela quer saber o que é o webhook? Ela quer saber o que é a API, ela quer saber o que é o Node da Evolution, ela quer saber o que é um Node Code no NTN, por exemplo, que é a mais difundida, ela quer saber o que o Lovable faz. Se ela for entusiasta, sim. Fora isso, ela quer que você seja confiável e entregue a solução dela e, se possível, não vaze os dados dela, não faça presepada com os dados dela. E aí, quando a gente fala de foco na ferramenta, tem um outro ponto, que é: você vai para a academia hoje, você vai treinar numa academia que tem um aparelho só? Você sai para correr ao ar livre com um pé descalço e outro calçado? Então por que você coloca que a tua empresa é uma empresa de automação e você só sabe mexer no NHN? Começar por aí tá tudo bem, mas entenda que para você se posicionar no mercado e ter um pouquinho de sucesso a ponto de você conseguir ser ouvido por outras empresas, você precisa colocar dentro do teu ecossistema, da tua empresa, um leque de ferramentas. Você precisa ter esse conhecimento entrando na tua empresa, você precisa ter soluções distintas para problemas distintos. E eu posso fazer um vídeo só falando sobre essas ferramentas, mas igual eu falei, fica até o final que tem uma surpresa. Não é uma surpresa, tem um convite para você. Eu já falei no último vídeo, existe uma diferença entre o mercado tradicional e o mercado do marketing digital, que ele é muito significativo. O marketing digital, as empresas, elas cresceram com pouquíssima estrutura, elas cresceram com hack, muito voltada no volume. Então existe esse viés, sabe? O mercado tradicional, ele tem processos que talvez você nunca tenha ouvido falar na vida, que é governança, ele fala de EBITDA, ele fala de balancete, ele fala de DRE, ele fala de custo de aquisição, ele fala de várias coisas que não são linguajares comuns do marketing digital, porque não era necessário, mas as empresas do mercado tradicional, eles têm um viés muito focado nessas coisas, em nomenclaturas, em processos, no RH, no recrutamento, no administrativo, no financeiro, tem muita gente. Você entende que falar como se você fosse do marketing digital para empresas do mercado tradicional tem uma certa ruptura se você só tem foco na ferramenta e não na solução, se você não consegue, antes de fazer uma reunião com ele, mostrar que a tua empresa, que assim como ele também é uma empresa, são duas empresas, vocês falam o mesmo idioma,
Se você não tem esse conhecimento antes da ferramenta, nem que seja o básico para chamar a atenção, você entende que empresas que são da automação e são da inteligência artificial e têm um mínimo de conhecimento dessas palavras e desses termos que eu acabei de falar, elas vão ter um diferencial competitivo na captura de atenção do lead que você quer para a tua empresa? E aí, quando a gente fala desse tanto de terminologia, igual eu falei, governança, LGPD, que eu ainda vou entrar no mérito de LGPD, que caraca, isso vai dar um problemaço com as agências de IA e pouca gente está parando para prestar atenção nisso. Mas, igual eu falei, EBITDA, ROI, todas essas coisas fazem essas empresas que são maiores terem problemas mais complexos, ou seja, empresas do mercado tradicional que vão além da clínica de estética, da barbearia, dos agendamentos de WhatsApp, essas empresas têm problemas que são um oceano azul. Aí, de fato, são um oceano azul para você resolver esses problemas. E quem é que pode resolver os problemas dessas empresas? Pessoas que passaram lá dentro delas, pessoas que, ainda que não sejam gestoras, mas ficaram muito tempo no operacional de empresas tradicionais, que têm muitos processos, nunca se envolveram no marketing digital. Essas pessoas, ainda que elas não tenham conhecimento de todas essas terminologias que eu falei, elas sabem que existem processos, elas sabem que para falar com o tomador de decisão, você precisa falar com pessoa A ou B. Essas pessoas que vieram do mercado tradicional, elas sabem que você precisa ter boas relações, às vezes, com o peão da fábrica, para você conseguir falar com o CEO, e a única forma de você chegar é fazendo essa boa relação vai muito além do ferramental e da conexão com o Google Agenda. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Empresas do mercado tradicional que faturam ali 1, 2, 3, 5 milhões não são empresas grandes. Para o digital isso é muito grande, mas você entende que você está oferecendo digitalização, que o teu produto ele tem maior aderência para quem não é digitalizado? E o fato dessas empresas estarem se digitalizando agora não significa que eles são burros. Significa que essas empresas elas têm um certo grau de profissionalismo que o marketing digital nunca teve, e a gente tem que ser honesto de dizer que nunca teve mesmo, e eles tinham um profissionalismo sem o digital. Ou seja, se essas empresas elas são profissionais, mesmo que não digitais, elas exigem uma coisa: digitalização e profissionalismo. Uma coisa que elas têm e outra coisa que elas não têm, e você é quem associa essas coisas para elas, sacou? Ou seja, se você é uma pessoa que já teve o mínimo de experiência no mercado tradicional, uma pessoa que já passou por outro emprego antes de fazer a sua agência de IA, cara, dá 2 passinhos para trás, porque você tem um diferencial competitivo muito fora do comum. Um diferencial competitivo que vai te colocar numa posição muito diferente, que é a seguinte: automação, inteligência artificial, em sua essência, o que elas fazem? Elas operacionalizam alguma coisa que era feita manualmente, certo? E tira o WhatsApp da tua cabeça, apaga o agente de IA da tua cabeça que fala no WhatsApp agora, volta para cá comigo. Quem conviveu em mercado tradicional, em empresas tradicionais por muito tempo, essas pessoas elas têm uma capacidade de racionalizar um pouco mais as coisas, via de regra, obviamente não é todo mundo, mas elas conseguem racionalizar porque todos os lugares que elas trabalhavam tinham processos. Elas precisavam fazer o exame admissional, elas precisavam fazer o exame demissional, elas precisavam receber o seu olerite ali, o seu contra-cheque, elas precisavam fazer todo o processo de assinatura de carteira, elas precisavam ir no RH, elas precisavam ir no financeiro, elas precisavam ir no administrativo, elas precisavam lidar com o gestor comercial, elas precisavam lidar com o chefe, elas precisavam lidar com o entregador. Você entende que essas pessoas elas criaram, mesmo que involuntariamente, a capacidade de racionalizar processos? E aí quando você tem a capacidade de racionalizar processos, nenhum desses que eu falei, por exemplo, via de regra, é um WhatsApp. Ou seja, se você tem a visão do que você fazia manualmente quando você era do tradicional, se você absorve conhecimento de automação, inteligência artificial, o teu primeiro viés ele tende a ser racionalizar esses processos, ou seja, eles são dores de quem já fatura. Quanto uma sapataria aí de centro de cidade fatura? Com certeza ela vende mais que 1 milhão por mês. É óbvio que esse cara que fatura 1 milhão por mês, ele vai querer uma otimização de processo. E se você já passou lá por dentro, você sabe que vai além do WhatsApp. O WhatsApp ele é o desembocar de algo. Quando você fala de processos, de um financeiro, de um administrativo, de um RH, de uma logística, de um processo,
você está agregando muito valor para esse cara que tem muita gente envolvida nesses processos, que ele se estressa muito com esses processos, que são processos que dão muito erro, e quando você vende a transformação através da normalização desse caos, através da automação e da inteligência artificial, aí pode ser que faça sentido você falar de ferramentas, porque você chamou tanto a atenção desse tomador de decisão com o conhecimento novo que você está levando para ele, que agora sim ele vai querer saber mais sobre isso e talvez você seja a pessoa que ensine. E esse é o próximo passo que eu quero trazer para você. Esse profissional que veio do mercado tradicional e agora ele está envolvido com automação e IA, ele já é um profissional raro só de falar que ele sabe automatizar as habilidades dele, mesmo que ele não venda. Porque ele une as habilidades operacionais, conhecimentos de governança, conhecimentos de relacionamento com pessoas, que é importante, e ele traz todo o conhecimento atual das automações e da IA, independente das ferramentas que ele usa. Caraca, imagina o quão rara essa pessoa é. Ela tem agora... Tem um cachorro muito louco aqui. Ela é tão rara, essa pessoa, que ela pode ou receber a partir de agora uma oferta diferente por esse conhecimento que ela tem, ou sim, aí sim ela pode abrir a agência de IA dela, ela pode abrir a agência de automação dela, ela pode abrir o que ela quiser, entende? E aí você entende que você se denominar como gestor de automação tira de você a possibilidade de falar que você é tudo que você já foi e te transforma em algo que você ainda nunca foi. Gestor de automação, eu acho que ele é um recorte de algo muito maior, que é a habilidade e a capacidade profissional que você sempre teve, tem um nome, estava assinado lá na tua carteira, ou era o escopo de trabalho que você fazia, e você falar que agora você é um gestor de automação é muito geral, é muito generalista. Por exemplo, eu vou deixar até aqui na descrição o meu Instagram, tanto o meu profissional quanto o meu pessoal também, que é um que eu uso para falar mais disso que eu estou falando aqui agora de forma mais rápida no dia a dia lá. Eu não deixo de usar o Instagram para isso. As pessoas falam, cria conteúdo para o YouTube. Eu tenho uma empresa de prestação de serviço que roda por si só. Eu não sou infoprodutor. O YouTube é quando eu tenho tempo. Se você olhar aí, tem vídeo a cada 10 dias, 15 dias. E, cara, é isso, porque eu tenho uma empresa que funciona e lá no Instagram eu me declaro como especialista em estratégia comercial com automações e IA. Por quê? Porque eu era gestor comercial. Pegou a visão? E aí, para não ficar muito no campo aqui do falou e não disse nada, eu quero trazer um case meu para você entender agora de fato o que eu vou dizer. Quando eu comecei a minha agência, que era agência ainda, né? Eu me declarava agência, depois eu virei consultoria e assim eu fiquei. Há 7 meses atrás, o meu primeiro cliente, eu virei um funcionário dele. Por quê? Eu fiz o deploy, eu não sabia se eu fazia na minha VPS, eu não sabia se eu fazia na VPS dele, eu não tinha feito nada ali muito bem estruturado, eu não tinha uma segurança para os meus webhooks, era muito fácil de invadir, era tudo muito complicado e eu ficava ali o dia inteiro tentando consertar e o dinheiro não compensava muito, porque eu troquei o CLT, que eu tinha um monte de coisa, por um cliente que eu só tinha o dinheiro dele caindo ali, o Pix na conta, sem nada além disso, ainda tinha que pagar um imposto além disso, e era muito complexo. E hoje, 7 meses depois, eu tenho um ticket médio de 17 mil reais. Por quê? Tá, vamos lá. Quando eu comecei a absorver toda essa visão que eu acabei de passar para você no vídeo, eu passei a me posicionar como uma consultoria. E o que começou a acontecer? Empresas do mercado tradicional, que também cresceram muito rápido, porque esse pós-pandemia ali, a pandemia, pós-pandemia, ela, em alguns nichos ali, ela otimizou o faturamento de diversos segmentos, de diversos nichos, e essas empresas que são do tradicional, elas não são digitais, elas também cresceram muito rápido, assim como as digitais. Elas não conseguiram estruturar muito bem os processos dela, mas elas conseguiram absorver riqueza, tá? Dinheiro, elas conseguiram faturar muito. E empresas do mercado tradicional que têm marca, elas podem absorver sócios, elas fazem diluição de sociedade, elas são compradas por outras empresas. E aí, num cenário onde, por exemplo, uma empresa muito grande quer comprar outra empresa, essa empresa menor, ela precisa fazer toda a parte de declaração patrimonial dela, ela precisa fazer todas as comprovações de estrutura, ela precisa mostrar que ela funciona sozinha, ela precisa mostrar que ela tem saúde financeira, que ela tem solidez processual. E como ela cresceu muito rápido, essas empresas elas precisam de muitos meses para poder organizar toda a papelada, para poder organizar todos os números, e eu vi ali uma oportunidade. E aí empresas que estavam em processo de M&A, por exemplo, elas começaram
a ver nas automações uma possibilidade de acelerar esse processo. Só que pensa comigo agora, uma empresa que ela está num processo de fusão, ela vai ser comprada por 50 milhões, só que ela precisa fazer toda a comprovação dela ali. Ela demoraria 2, 3 meses para fazer toda a consultoria, toda a auditoria dela, para poder ser vendida por 50 milhões. Aí a auditoria, a consultoria lá cobraria valor tal, A, B ou C, para ajudar ela a fazer todos esses processos. A consultoria, ela começou a procurar agências e empresas de automação para quê? Para poder automatizar a reunião desses números, a organização desses números. Processos que levariam 2, 3, 4 meses, agora levam semanas, algumas levam dias. Aí eu te pergunto agora, quanto uma empresa que levaria 4 meses e agora ela vai levar uma semana para organizar um número que no final da organização desse número vai fazer ela ganhar 50 milhões de reais, quanto ela está disposta a pagar por isso? Faz aí o seu tic-tac. A questão é, você entendeu agora quando eu falei que governança, LGPD, EBITDA, ROI, CAC, todas essas linguagens e essas terminologias que são do mercado tradicional, você precisa ter o domínio antes de falar que você vende um agente de IA? Você entende que tem um processo invertido aqui, o agente de IA ele só entra depois que você vende a transformação e não o contrário? Então, por isso que o meu ticket subiu. Porque eu não preciso hoje ficar fazendo agentes de agendamento para clínicas de estética competindo com toda a bolha do mercado. E eu entrego para um intermediário que vai fazer a entrega do produto final a minha parte como automação. E eu não preciso ter 300 clientes dentro da minha agência, porque nem agência eu tenho uma consultoria que está ajudando outras consultorias e eu estou criando um networking, um lobby absurdo, para você ter ideia. Já tentaram de alguma forma me sondar para comprar a minha empresa, mas aí eu tenho que ser honesto. Eu não tenho a governança ainda como empresa que essas outras empresas muito maiores têm. A minha empresa ela para de funcionar se eu não trabalhar. Eu tenho que deixar tudo muito bem organizadinho para estar aqui gravando esse vídeo agora. Então eu também não vou ser mesquinho de falar que eu vou ser comprado amanhã, porque não é assim que funciona. Mas 7 meses depois de abrir uma empresa do zero, sair do MEI, hoje já está no Simples, com 17K de ticket médio aí, trabalhando sem nenhum funcionário contratado. Todo mundo que trabalha ao meu redor é freela. Cara, alguém oferecer para comprar a tua empresa é significativo quando você tem 7 meses. E só a IA e as automações vão permitir isso. Mas para isso acontecer, você precisa ter uma série de organizações que vão além da organização de fluxo, além da organização de template, vão além de criar fluxo no NHN, no Make, no Zapier. Gente, isso tudo aí eu sei. Isso tudo aí você deveria saber, é o mínimo que você tem que saber para trabalhar com isso. Mas você tem que ter noções de venda, você tem que ter noções de negociação, de networking, você tem que ter noções de tudo isso. Eu comecei, por exemplo, a mandar e-mails e mandar mensagens e fazer contato com criadores grandes, que não são de automação, criador de conteúdo grande, que eu sei que vende infoproduto, que tem uma audiência gigantesca. E eu comecei a mandar e-mail. Essas pessoas começaram a me responder, porque o meu trabalho fazia sentido para elas. Existia uma governança, ou pelo menos uma sensação de organização por parte da minha empresa. E além de tudo, eu sou admirador do trabalho dessas pessoas, ou seja, isso me posiciona muito bem. E eu quero ajudar outras pessoas a se posicionar, porque quanto mais eu consigo ajudar pessoas a terem qualidade no seu trabalho, eu sou vendedor há muito tempo, gente. Então eu sei como funciona, vendedor do mercado tradicional. E eu digo, quanto mais capacitada é a tua concorrência, mais você consegue gerar valor. Agora, é igual jogar vôlei. Você consegue jogar vôlei sozinho? Se os outros 5, se for um vôlei de quadra, 6 na quadra, os outros 5, se eles não souberem fazer uma manchete, um levantamento, uma recepção, você vai conseguir jogar? Você vai conseguir cortar? Não, só se você mesmo recepcionar, você mesmo levanta e você mesmo ataca. Aí você consegue. Aí você consegue jogar vôlei. Fora isso, você não consegue. Ou seja, você tem que ter toda uma concorrência capacitada. Eu já estou aqui, já estou fazendo as coisas que eu estou fazendo. A minha empresa, graças a Deus, ela já está começando a entrar num prumo onde ela tem a prestação de serviço dela funcionando 100% bonitinho, chuchu, beleza. E aí eu falei assim, cara, por que não passar essa visão em algo mais denso para as pessoas? E aí eu vou deixar até o link aqui na descrição, que não é curso, não é nada, são 3 aulas que eu vou fazer, gratuitas, onde eu vou trazer toda essa visão, tanto de negócio para automações, para agências de IA, para empresas de automação. Eu vou trazer toda essa visão em 3 aulas, em 3 vídeos, tá? Eu deixei o link aqui para inscrição.
Quem tiver interesse em ter esse tipo de conhecimento, em ter esse tipo de visão que eu estou passando aqui de forma mais densa e forma mais acelerada, por favor, clica no link aqui, você vai ver tudo lá. Eu não vou fazer nenhum CTA, não tem nada sendo vendido lá, está muito bem explicado. Se você sentir que isso daí é para você, se você sentir aí no teu coração que é isso que você deveria fazer agora, se inteirar mais do assunto, sair dessa bolha de ficar vendendo agentes com templates e não saber como funciona, ficar fazendo deploy e depois tendo que trabalhar pelo teu próprio cliente ali, considere se inscrever. Eu quero fazer mais conteúdo sobre isso, eu quero trazer mais conteúdos corporativos para quem está começando na IA e na automação, para começar com o pé direito e decolar bem rápido, porque eu acho que a prosperidade começa por aí, em trazer a informação e levar ela adiante. Beleza? Se inscreve, comenta aqui se esse vídeo fez sentido, se o que eu disse aqui foi muito embolado, muito embaralhado. Deixe seu like. E é isso, eu não sei fazer muitos CTAs aqui no YouTube não, que loucura. Pra cima, valeu!